Gastão Moreira está voltando aqui, 30 anos incríveis da sua TV Cultura. Antes de mais nada, televisão ao vivo é isso aí. Chamei a Mônica não estava lá, mas daqui a pouquinho ela vai pintar nesse programa. Agora minha pergunta aqui, você que tem mais de 20 anos, já ouviu falar da abertura lenta e gradual promovida por um germânico general? Já ouviu? Veja lá. Na segunda metade da década de 70, Ernesto Geisel, o general que governava o Brasil, prometia a abertura lenta e gradual. Atentos venceríamos ou distraídos venceremos, como perguntou depois o poeta Paulo Leminski? Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Bem devagarzinho, os brasileiros iam começar a respirar. Será? A defesa da ordem. Anos de perdas e danos. Sepultavam-se grandes ícones do passado. Morria Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova. A Argentina perdia Perón. A China, Mao Tse-tung. Elvis Presley deixava para trás uma legião de fãs. Ao mesmo tempo, nascia o primeiro bebê de proveta, a lei do divórcio, a febre disco que invadiu o planeta e o Brasil com as frenéticas. Nos embalados sábados à noite, o mundo assistia às coreografias de Travolta e a carranca fundamentalista de Khomeini. No ABC Paulista, um movimento sindical redesenhava o mapa político brasileiro e trazia à cena Luiz Inácio Lula da Silva. Sentiu o drama então de John Travolta. Embalos de sábado à noite, que maravilha. Antes de chamar aqui o próximo bloco, tenho 2 e-mails, hein? Primeiro aqui, cadê? Digimage, é isso? Digimage, perfeito. TV Cultura, então, uma das coisas que mais sinto falta em São Paulo é a TV Cultura, que mata saudade acompanhando a programação através da TV a cabo aqui de Londrina. Parabéns pelos 30 anos de muita informação, ética, entretenimento, jornalismo sério e programação visual incrível. Anderson Matsu, designer. E mais um aqui também, Suzete Antunes. Será que é parente do homem lá do Antunes? Vai saber, né? Na mediocridade da televisão brasileira, vocês são um oásis para quem insiste em tentar se ligar na telinha. Concordo com você. Bela lembrança, não sei o que, babá. Estou louca para rever a Vila Sésamo. Eu revi, quase chorei, para te falar a verdade. Todo dia é dia, toda hora é hora, ainda me lembro da vinheta. Parabéns para vocês, mas também para nós, seus telespectadores, que podemos contar com vida inteligente nesta mídia tão infeliz, Suzete de Florianópolis, certo? E agora nós vamos ali. Continuo por aqui ou não? Mudar aqui meu textinho. É aqui, então vamos lá. No início da década de 80, a programação da TV Cultura cresceu. Foram criados programas como Bambalalão, Cabaré Literário, Corpo de Baile, É Proibido Colar, Viola Minha Viola, Curumim e outros. A atriz Nídia Alicia era chefe do Departamento Cultural da TV Cultura e estava à frente de vários desses projetos. Onde está a Nídia? Vamos recebê-la aqui no nosso palco. Onde está a Nídia? A Nídia não veio. Não está aqui a Nídia, me pegaram. Bueno. É isso aí, televisão ao vivo, não tem jeito. Quem que eu vou chamar agora? Me digam aqui. Continua aqui então, da linha de montagem da Fábrica do Som, que ficou no ar. Olha só, em Fábrica do Som já tem alguém aqui nos estúdios, já que já ficou ligado, com as antenas ligadas, que ficou no ar entre 83 e 84, eu lembro muito bem disso. De lá saíram bandas então que ficaram sob o foco das luzes depois. Com a gente agora então, Tadeu Jungle, que era o mestre de cerimônias do Fábrica do Som. Tadeu, venha pra cá, por favor. Yes! Doutor! Adorei total. Gostou das minhas agora perdidas aqui e tal, beleza? Porque a coisa vai fazendo assim e você vai segurando, vai levando pra cá. É o vivão, a gente vai remando e tal, dá aquele, né, backdrop e vira pra lá, não dá outra. Tadeu, você tá sem microfone, vamos botar no microfone? Eu tô falando no TV seu. ao vivo, vai lá, bote o microfone, é por aí mesmo. Enquanto isso nós vamos conversando por aqui, eu quero saber o seguinte, como que você, eu tava vendo os Fábrica do Som, como que você desenvolveu aquela linguagem? Era muito teu também, tinha muito do seu pessoal ali, não? Gastão, aquilo foi uma coisa assim, eu não estava preparado para apresentar programa de televisão. Eu estudei para ser um diretor de televisão, uma coisa assim. E a TV Cultura fez um teste na época, e eu vim fazer o teste aqui, passei no teste. Luiz Antônio Simões de Carvalho, que era o meu professor na USP, me convidou. Eu vim fazer e comecei a fazer. E aprendi frente câmera na própria câmera. Então foi uma coisa com a ajuda de muitos profissionais que estão aqui. Hoje a gente tem um cameraman aqui, o Patinhas, que está ali atrás na outra câmera. Famoso Patinhas, ali. Que foi um cara que me ajudou muito. Quer dizer, havia uma vontade de fazer televisão, havia uma energia, havia uma disponibilidade, uma abertura
para que você pudesse exercitar as coisas, para que você pudesse aprender. Então, no Fábrica do Som tinha muito isso. Você falou em abertura, você estava ali no finzinho da ditadura, aquele período. Você chegou a enfrentar alguma coisa assim? Tinha um pouco ainda, algumas pessoas ainda na época, enfim, até hoje a gente enfrenta algumas coisas assim, então na época também tinha. Mas isso não era o forte do programa era o contrário. Era a possibilidade, por exemplo, todos entravam, tinha uma coisa anárquica no ar naquela época, uma democracia anárquica que era permitido ali, por isso é que surgiram tudo que surgiu ali. A ideia, Gastão, eu acho que era assim, era muito Chacrinha e muito Glauber Rocha. Essas eram as duas coisas assim. Não, antes de eu vir para o programa, muitas vezes eu assisti o Glauber e vinha drenado, vinha antenado numa vibração. Como é o programa que ele fazia ali na rua? Esse é o povo brasileiro. Era uma abertura na TV Tupi. Maravilhoso. E o Fábrica do Som foi um programa. Bom, fala, Gastão. Não, o público, eu ia te perguntar do público, porque o público da Fábrica do Som realmente não era um público que você encontra hoje em dia. Qual era o perfil do teu público ali? Eu acho que o público do Fábrica do Som é o mesmo de hoje. Na época, o que a gente fez, o que a gente percebeu fazendo era o seguinte, que o público era, se não era o programa, era a maior parte do programa. O público era muito interessante. E para o público ser interessante, você precisa botar a câmera dentro do público. A gente fez isso. Então, eu começava a colocar o público para dentro do programa e o público fazia de tudo. Participava, inclusive? Participava de tudo. Então, ali tinha gente que tinha muita cabeça, era muito erudito, tinha muito estudo, e tinha um cara que não sabia absolutamente nada. Mas a gente tinha o prazer de olhar para esse nada e tirar do cotidiano, do pequeno pedaço, do que seria um trivial, uma poesia. Isso é que fazia o programa incrível. E o cara se sentia incrível. O cara que não era nada, não era ninguém, morava em Pompeia, em São Paulo, e subia no palco e falava, vamos lá! E agora então você vai declamar um poema? Vamos! Eu quero um poema, sim! Ele falava, e a plateia gritava, e o cara ficava... Então, existia a possibilidade de você ser um alguém na frente das telas, subir num palco. Era muito lindo, meu. Muito lindo. As bandas que foram para lá, que eu vejo hoje em dia, na época elas não eram tão conhecidas, mas hoje tem bandas que se revelaram praticamente ali no Fábrica. Você lembra de alguma que te marcou bastante? O Traje a Rigor, que está aí no Revival, era o hino do Fábrica do Som praticamente. Inútil. Eu vi a apresentação maravilhosa o Traje. Os Titãs tocaram pela primeira vez em televisão no Fábrica do Som ao vivo. Tem todos esses registros aí. Acho que vocês estão pescando isso, daqui a pouco deve entrar no ar. E são coisas bárbaras. Teve Raul Seixas, que a gente trouxe o Raul Seixas na época, e o Raul cantou um playback. Playback que eu vi todo mundo ao vivo porque querendo. O programa se fazia, uma das bandeiras do programa, o programa era cheio de bandeira, era metido nisso, né? Então uma das coisas do programa que tinha era assim, aqui é só música ao vivo, porque outros programas tocavam um playbackzinho e tal, e no Fábrica do Som era ao vivo. O Raul tocou playback, a galera foi em cima do Raul, foi uma coisa incrível. A galera caiu matando ali mesmo. Tadeu, hoje em dia tem um projeto aqui na casa, eu vou revelar, nós vamos ver uns trechinhos aqui do Fábrica. Só pra você matar a saudade, você tem gravado essas coisas? Não? Tem alguma. Olha lá. Olha lá, os Titãs. Titãs das antigas. Todo mundo jovem. Eu ia falar isso, mas eu acho que seria indelicado da minha parte. Isso tem 15 anos. Isso tem 16... Ó, Naldão. Tem 17 anos, isso, 16 anos. Ou 15, não, 15 anos. 84. 15 anos, 16 anos, exatamente. Mas você percebe o tipo de palco que era ali? Era uma arena de leões. O palco era no Sesc Pompeia, onde ele era baixo e a galera toda ficava ao redor. Olha o público absolutamente. E a gente dava força para esse público. Ó, o bonitão aí. Nosso querido Roger. Roger, tá aí. Já apareceu lá no Turma da Cultura. Olha lá. Putz, Inútil. Os caras... Inútil foi uma música que marcou muita época. O que você acha de voltar com esse programa hoje em dia, hein? Eu não, você podia. Pô, essa é a nossa ideia. Você podia. Quero de qualquer maneira. Eu acho que o Gastão hoje, dentro da televisão brasileira, é a antena capaz de fazer a tradução para essa coisa do desejo. Nem tanto cabeça, nem tanto bunda, como a gente tem visto. Eu acho que o Gastão pode fazer essa grande tradução e seria o grande mentor do Fábrica do Som, Gastão! Vou chorar, eu estou emocionado. Tadeu, pô, vamos ver uma banda. Aliás, nós temos uma banda agora nos estúdios aqui, que é o Funk Como Legusta, uma banda muito bacana. Vou interpretar várias músicas aqui, o pessoal é feríssimo, vamos dar uma olhada. Vamos nessa, parabéns à TV Cultura. Porra, galera, os caras estão me pegando de puta que eu...
Só Feren, Cook, Bid, Quito, Hugo Hori, Feríssima, Funk com Legusta. E agora sim, na primeira vez que eu chamei a Mônica, me pegaram de calças curtas. Agora sim, Mônica Teixeira preparada. Vai lá, Mônica, por favor. Gastão, TV ao vivo tem dessas coisas, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aqui num dos corredores entre os estúdios foi montada uma exposição com alguns dos figurinos de personagens de programas infantis que fizeram a história da TV Cultura. Tá aí, ó, o Gloob Gloob, os peixinhos do Gloob Gloob, o Nino, a roupa do Nino, a roupa da Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, da Morgana também, e ali tem a roupa, aquela toda colorida ali, da Cacilda, do Rá-Tim-Bum, que foi o primeiro programa, o que antecedeu o Castelo Rá-Tim-Bum, criação de Fernando Meirelles, que está aqui do meu lado. Fernando, isso foi no início da década de 90. O que mudou nos programas infantis? Foi um programa que fez escola dentro da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum. Agora a gente está preparando um novo programa infantil baseado nesse primeiro. Muita coisa mudou em relação ao público infantil. E como é que se descobriu essa fórmula tão interessante de falar com as crianças? Na verdade foi uma galinha morta, porque quando eu fiz o Rá-Tim-Bum, já tinha o Bambalalão, que é um programa excelente, com tradição e com público. E tive a sorte de ser convidado para esse programa, com essa estrutura da cultura que já sabia fazer infantil, só que com dinheiro. Puseram 3 milhões no projeto. Então, quer dizer, foi mais uma sorte. Quer dizer, eu peguei um troço que já andava bem, com muito dinheiro, aí deu no Rá-Tim-Bum. Que, de certa forma, quer dizer, pegou carona no Bambalalão, da mesma forma que o Castelo Rá-Tim-Bum pegou carona no Rá-Tim-Bum, e agora a Ilha Rá-Tim-Bum vai pegar carona no Castelo Rá-Tim-Bum. Quer dizer, cada um vai melhorando. Mas eu acho que tá dentro do processo aí da cultura. Agora, eu acho que, claro, eles vão melhorando, mas eu acho que se a gente voltasse a exibir o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum está no ar há tanto tempo, acho que ainda hoje as crianças se ligam, ainda hoje fala uma linguagem que a criança do final dos anos 90 ainda gosta de ouvir. Qual o segredo para essa atualidade? O Rá-Tim-Bum ainda está no ar, não sei se aqui na cultura, mas algumas estações pelo Brasil está no ar ainda. A diferença do Rá-Tim-Bum para o Castelo é que o Rá-Tim-Bum era um programa para faixa de 3 anos de idade até 6, 7. Então, para um período de 4, 5 anos na vida da criança. Então, a cada 4 anos se renova o público. E é um público que não tem muito a ver com linguagem, é o começo da vida. A informação que está ali é a informação que toda criança está interessada em ouvir. O Castelo já, enfim, já pega a criança até 12 anos, ele pega uma faixa muito maior. O que foi interessante, que tem mais público, enfim. A grande responsabilidade é de vocês, que tem que falar para essas crianças e dar informação para a criança nos primeiros anos de vida, né? Mas aí também foi uma outra galinha morta, porque a cultura tem um departamento educacional, pedagogos e tal, que todo o conteúdo do Rá-Tim-Bum foi passado pela TV Cultura. O Flávio de Souza, que criou o projeto comigo, e o Flávio Del Carlo e tal, a gente só pegou aquele conteúdo que já estava determinado pela cultura, enfim, fomos criando personagem e tal. Mas já tinha uma fórmula do que tinha que ser dito, como ser dito, tinha uma orientação pedagógica muito boa. É muito modesto, Fernando, é claro que tem todo o valor do teu trabalho, de toda a equipe de criação. Muito obrigada pela tua entrevista. E agora eu queria chamar uma entrevista do diretor de teatro, Antunes Filho, que fala um pouco sobre esses 30 anos de TV pública, 30 anos de TV Cultura. O tempo que nós fizemos, né, a televisão lá, era uma coisa meio amadorística quase, mas era feito com coração, era feito com uma base de grandes autores, os maiores autores do Brasil, né? Eu, né, o Abujamra, o Cassiano Gabus Mendes, o Fernando Faro, o Adhemar Guerra, todos estávamos empenhados em fazer os melhores autores brasileiros e colocarmos, né? Então, as cartas estão marcadas, o dinheiro está correndo. E a TV Cultura, eu acho que é uma das únicas, né, uma das únicas trincheiras que nós temos, a defesa, né, do indivíduo para se tornar cidadão, a passagem do indivíduo para o cidadão. Só a cultura faz esse papel, ou poderá fazer esse papel, ou poderia fazer esse papel, ou já fez esse papel. Cada um pense e conclua como quiser. Então, eu tenho que o quê? Me parabenizar com a TV Cultura e esperar que a TV Cultura venha de novo, né? A galope, né? Dando as cartas para as pessoas terem consciência, terem conhecimento.
Porque não há possibilidade de ter consciência sem conhecimento. Não há, não há. A liberdade é assim que se consegue, e a cidadania também. Falar em cidadania, cidadania, eu não entendo. Dê cultura, dê um processo, né, mental para a pessoa, dê uns instrumentos mentais, os instrumentos culturais. Aí sim, você não precisa falar em cidadania, eles serão cidadãos por si. É isso aí. O riso é que faz falta. Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha. Nunca vivi na minha vida. Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Eu tenho mais de 1000 perguntas sem resposta. Eram formas. E ficava só o conteúdo, que era aquilo que ele dizia. O primeiro poema foi para a namoradinha no colégio, na escola pública. Alfredo Peixoto. Quanto a você, brasileiro de outros estados, venha a São Paulo. A gente usa as palavras idiotamente, imbecilmente, né? Você já pensou em não falar? Não sei que rosto eu vou usar de noite. Maravilha, Maísa, hein? Que beleza, que beleza. E antes também um depoimento de Antunes Filho, nos recebeu muito bem, grande mensagem dele com muita propriedade. E aqui ao meu lado agora recebendo Antônio Carlos Rebesco, o popular Pipoca, 22 anos de cultura. Eu queria saber como é que foi essa tua experiência. Ficou aqui até 90? Foi maravilhosa, essa casa aqui é uma escola, eu acho que ajudou a formar grandes profissionais de televisão. A gente teve a oportunidade de produzir, de elaborar projetos que foram depois copiados, que serviram de modelo para muitos outros trabalhos que foram feitos em outras televisões. Eu acho que é uma casa maravilhosa, um lugar maravilhoso. Hoje está essa festa linda, reencontrando gente aí que a gente conviveu durante 30 anos. Só de 10 em 10 anos, né, que acontece isso. Né? Fazia gente que eu não encontrava há muitos anos que está aí. Pipoca, você está me falando, você começou com câmera aqui até? Eu fui na inauguração, eu era câmera, junto com o Patinhas, com a Jax, com outros câmeras que iniciaram a TV Cultura. Você pegou uma câmera portátil, isso que eu queria saber, como é que foi essa transição, então, da câmera ali no tripézão para a câmera portátil? A câmera portátil já foi como diretor, né? Eu já era diretor de programas, fazia direção de imagens, e foi no primeiro Festival Internacional de Jazz de São Paulo, que aconteceu em 78. Eu era o produtor e diretor responsável pela transmissão. E aí nós tínhamos 2 câmeras portáteis e 2 câmeras dessas grandes, convencionais. Então nós inauguramos nesse festival a utilização das câmeras no palco. Até então as câmeras trabalhavam portáteis, mas em tripés. E ali com o ritmo adequado, com o ambiente adequado, a gente passou a tirar proveito das câmeras portáteis em planos mais íntimos, em detalhes mais aproximados dos músicos, que combinava bem com o som que a gente estava ouvindo. Do Stan Getz, do Astor Piazzolla, do Dizzy Gillespie, do Dexter Gordon, dos maiores nomes que participaram daquele festival de jazz. Você fez vários festivais de jazz, inclusive. Eu aqui para a TV Cultura nós fizemos o primeiro em 78, o segundo em 80 e depois, pelo fato de a gente ter podido aqui formar praticamente, junto com essa equipe maravilhosa de técnicos, uma linguagem específica de captação de espetáculos, eu fui convidado depois pela Bandeirantes, pela TV Globo, né, onde eu trabalho hoje, para poder fazer eventos como o Free Jazz, como o Hollywood Rock, aquele evento do Sting no Maracanã. Eu fui convidado juntamente com o Roberto Talma para poder participar da transmissão e outros eventos. Né? Também balé, você fez muito balé, que eu vi, inclusive. Como que funciona o balé? Então, você tem no palco aquela disposição de bailarinas, você que determina ali o foco do telespectador. A história do balé é muito curiosa e muito engraçada, porque foi exatamente no Réveillon que nós estávamos na casa do Carlos Queiroz Telles, que na altura era o diretor cultural da TV Cultura, e naquele Réveillon estava também o Mário Chamy, que era o secretário da Cultura do município, e o Antônio Carlos Cardoso, que era o coreógrafo.
Eu sei que o Antônio Carlos, nós tramamos ali a gravação de uma série de programas que tinha 3 etapas. A primeira etapa era documentar o que havia de produção do Ballet da cidade de São Paulo, né, que era o nome na altura, o que eles tinham produzido de 74 a 78. Nós gravamos tentando, com os coreógrafos, encontrar a linguagem mais adequada, sem violentar o desenho coreográfico. Exato. Que é uma coisa que muitas vezes a televisão, pelo fato de ter que ser rápido, ter que ser imediatista, às vezes há uma violência na redução da linguagem da coreografia. O que nós procuramos fazer com a nossa equipe aqui da TV Cultura, iluminadores, técnicos, era assistir os balés para que a gente pudesse entender qual é que era o ponto de vista do coreógrafo para poder fazer a gravação sem mudar a coreografia. Conseguir repassar isso para o telespectador. No momento que tem um movimento marcante do bailarino, você não fazer um corte, você manter o desenho da coreografia para poder fazer. Inclusive, nós vamos passar dentro do Arquivo 30, tem alguns, do balé. Isso. Tem alguns balés muito bonitos. Isso foi feito num primeiro momento, depois acabamos produzindo coreografias para a televisão. Perfeito. Que era um passo já adiante. Inédito na época. Inédito. Pipoca, muito obrigado pela sua E presença parabéns para a TV Cultura, parabéns pela sociedade paulista e paulistana por ter essa televisão e para poder ser a escola que é. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. No próximo bloco, a nossa questão é: a felicidade não é um revólver quente? Já, aguarde.